Fala galera, Magno Rafael do canal É o Louco Magno, tudo bom galera? Galera, antes de começar o vídeo, sempre lembrando aqui pra vocês que deixem um like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Aperte esse botãozinho aí vermelho, se inscrevam no canal galera, que é totalmente grátis, tá bom galera? Galera, com a cabeça mais, não tão fria, porque ontem eu acho que tava com a cabeça fria ontem, mas assim, analisando mais o jogo. E hoje, fazer esse vídeo aqui dando os méritos ao Atlético Paranaense, cara, porque o Atlético Paranaense, a gente sempre dá créditos demais a um time como o Palmeiras, claro, tem seus méritos, mas a gente deixa também de dar um pouco mais ao Atlético Paranaense também, e principalmente que ao Filipão, né? Ao Filipão, de 6, ele chegou, é a quarta final que ele chega de uma Libertadores, onde ele já conquistou duas, né? Tá indo para sua terceira final de Libertadores, o Filipão. Do jeito dele, ultrapassado, tal, não sei o que, como muitos já disseram, e aquela questão, né? Antes, o Filipão era ultrapassado, né? Ultrapassado. Ele pode ser ultrapassado porque, assim, a gente pensa no futebol um pouco mais moderno, né? A verdade é essa, um futebol mais moderno, um futebol jogado, um futebol de toque de bola, um futebol de jogadas diferentes. Mas, cara, esse futebol que o Filipão praticou pelo Atlético Paranaense tá na final da Libertadores. E isso tem que se dar credibilidade. Eu acho isso muito importante. Então, o Filipão, ele tem uma história enorme no Palmeiras, e eu acho que essa a condição que ele foi levando, porque na verdade ele entrou para ser um manager, né, um cara da diretoria do Atlético Paranaense, o Carille tinha sido demitido, veio o Filipão, ficou, depois de uma derrota de 5-0 pro The Strongest, na Bolívia, ficou, e aí conseguiu chegar à final da Libertadores. Lembrando que o Atlético Paranaense com o Filipão não perdeu ainda, não perdeu. Então, dá muitos méritos a esse Atlético Paranaense, que vai pegar um time muito difícil como o Flamengo, mas que pode ser campeão. Pode ser como o Flamengo, pode ser campeão também, né? Mas temos que dar credibilidade ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem de um bi, não seguido, mas um bi da Sul-Americana. Em 2019 ganhou a Copa do Brasil, tirando um Flamengo, certo? Ganhou lá e cá, sendo que no Maracanã foi 3-0, né? E o Atlético Paranaense na sua história, se a gente for ver, gente, hoje o Atlético Paranaense está muito à frente de muito clube no Brasil. Muito à frente. O Atlético Paranaense é muito bem estruturado financeiramente, muito bem estruturado fisicamente, né, no seu CT. É um Atlético hoje que tem um dos seus estádios mais modernos do Brasil, né? Eu considero do Atlético Paranaense e do Palmeiras um dos estádios mais bonitos, mais modernos do Brasil. Então, cara, o Atlético Paranaense chega, e assim, a gente tirando as situações de, de juiz que não marcou isso, não marcou aquilo, porque assim, esse ponto eu levo muito o que Abel fala. Coisas que a gente consegue controlar, a gente consegue mudar a história da coisa. Umas coisas que a gente não consegue, fica complicado, porque não está nas nossas mãos. Então essas coisas não estavam na mão do Abel para ele poder corrigir dentro de campo. Então o Atlético Paranaense foi lá, fez 2 gols com méritos e está na final. Então isso a gente tem que muito levar em conta, esse Atlético Paranaense, que às vezes por outros times como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Flamengo, a gente não fala tanto, mas, cara, tem que dar méritos demais aos caras, tem que dar méritos demais ao Petralha, tem que dar méritos demais ao Alexandre Matos também, que chegou no Atlético Paranaense, gastou 60 milhões e trouxe jogadores que estão resolvendo. O Vitor Roque só tem 17 anos, o Canóbio, o Davi Terans, que já é do ano passado, o Alex Santana, o Fernandinho, que temos que falar do Fernandinho, um cara que, se falando de seleção, ele é execrado, mas, cara, ele, o Guardiola, ele jogava no City, o Guardiola ofereceu mais um ano de contrato para ele, e ele resolveu voltar para o Brasil e voltar ao Atlético Paranaense. Então veja a grandeza e o respeito que o cara tem ao clube que um dia ele defendeu. Então, quer dizer, o Guardiola chegou oferecendo mais um ano de contrato para ele no City, né?
que é muito vitorioso. Ainda não conquistou a Champions, mas é muito vitorioso. Então, quer dizer, e tá com os melhores técnicos do mundo. Então, cara, a gente tem que respeitar isso também, tem que falar disso também e tem que exaltar isso também muito, porque assim, o Fernandinho merece todo o respeito do mundo. Fala-se de seleção, beleza, é uma página virada, esquece. Mas o cara como jogador de clube, velho, o cara tem muita história e muito respeito e tem que se dar ênfase a isso. Se falando um pouco de Palmeiras, o Palmeiras agora vai pegar o Juventude pelo Brasileiro. Agora é uma atuada de 11 rodadas. Eu digo sempre que o Palmeiras tem 11 rodadas para poder se consagrar campeão. Se vai, eu não sei, mas tem 11 para poder concretizar isso. Vai pegar o Juventude agora, só vai estar focado no Brasileiro. Semana que vem vai ter uma semana inteira, se eu não estiver enganado, que é a Copa do Brasil, para poder treinar, para poder. Isso também preocupa o torcedor palmeirense, porque quando o Palmeiras vem numa sequência de jogos, é um time. Quando descansa e vai jogar, descansado é outro. Aí a gente vai aguardar para ver. Mas agora é uma página virada, 24 horas vão ser passadas e o Palmeiras agora olha para frente pro brasileiro, que se ganhar, eu acho que na minha opinião, um ano vai ser muito produtivo. Brasileiro, Paulista e Recopa Sul-Americana para mim é muito importante. Outro assunto que eu quero falar também, galera, é sobre o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que contratou agora o Jorginho, né? Tirando tudo que o Jorginho falou, que assim, isso aí a gente esquece, já é página virada. Cada um tem boca fala o que quer, mas eu torço muito pro Jorginho pro Vasco e torço ainda muito mais pro Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que agora virou SAF, eu acho que é um refúgio que alguns clubes procuram para poder voltar a ter um protagonismo no futebol, mas eu acho que o Vasco ele precisa desse protagonismo, porque o Vasco ele é muito importante para o futebol brasileiro. Eu acho que o Vasco é muito importante para o futebol carioca e um clube como o Vasco com sua grandeza tem que sim voltar a ser um clube que volte a frequentar a Série A, que volte a ter bons jogos na Série A, que volte a ser aquele Vasco que já vimos de outros tempos. Né? Então o Vasco tá aí, Jorginho, vai ter essa missão agora de levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A 777 Partners tá tomando conta todinho do Vasco. O Vasco que por muitos anos foi contaminado, né, por administrações corruptas, a verdade é essa. E agora com a 777, que por muitos não queriam, né, o Vasco SAF, e eu espero realmente que agora o Vasco ele tome um caminho de vitórias, ele tome um caminho. O Jorginho, perante isso, eu acho um bom técnico, não um técnico top do futebol brasileiro, mas é um bom técnico, tá fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense, foi demitido porque, na minha opinião também, o pessoal do Atlético Paranaense, diretoria, estava com medo de não conseguir um resultado positivo com o São Paulo, mas eu acho que Jorginho será novamente Jorginho, né, que ele já foi técnico do Vasco, sendo contratado de novo. Eu espero que ele faça um bom trabalho, fazendo um bom trabalho e falando menos do Abel, né? Esqueça o Abel e procure focar só no Vasco, que eu tenho certeza que ele vai ter bons resultados. O Vasco tem um bom elenco, para uma Série B ter um bom elenco, eu espero mesmo que ele volte. Tá bom, galera? Mas foi esse o vídeo hoje, eu acho que um vídeo mais tranquilo, esquecendo muito o que aconteceu em questão de não marcação de pênalti, não marcação de expulsão, mas eu vejo que num jogo, num todo, o Palmeiras ele vacilou de uma certa forma assim. Eu vou falar para vocês. Se fosse um outro time, se não fosse o Atlético, no segundo gol o Palmeiras tinha se fechado todo. Tinha se fechado todo e não deixaria o que o Atlético fez. Mas como era o assim, isso é uma opinião minha, mas como era o Atlético Paranaense e muitas das fragilidades que estava tendo no jogo, mesmo com o Palmeiras com um a mais, então eu acho que o Palmeiras ele se expôs um pouco do que deveria e acabou dando brechas, onde no primeiro gol, o segundo gol não, porque o segundo gol é um desvio, mas o primeiro gol foi um vacilo onde a zaga estava aberta, e infelizmente aconteceu um gol, depois veio o outro, e é isso, acontece. Eu acho que
São aqueles pontos onde todo jogo ele tem os pontos positivos e os pontos negativos do time adversário. Quando ele encontra pontos negativos do outro time, ele consegue concretizar isso gol. Em gol pode acontecer um empate ou uma vitória ou uma derrota. Se o outro time adversário consegue concretizar, a mesma coisa. Ontem, infelizmente, foram 2 gols para o Atlético Paranaense, 3-2 no agregado, e assim segue a vida. Infelizmente, hoje a gente não pode estar falando mais de arbitragem, porque já passou. Já passou, é outro dia, e agora é bola para frente, brasileiro tá aí. Tá bom, galera? Forte abraço, esse é o vídeo de hoje, Vasco da Gama, Palmeiras e valeu!